Meu filho, paz do Senhor, deixa eu te falar, porque vai que esquece, ela vai mandar pra você, mas vai que ela esquece. Ela veio com a gente de carona, ela falou que um rapaz que congrega com o Bittencourt ligou pra ela ontem, né, porque viu os vídeos do que aconteceu na nossa igreja. Pois bem, meus amigos, o que era para ser um espaço de espiritualidade, um espaço de comunhão, de transformação, virou um espaço de disputa pelo poder, com a busca desenfreada para saciar a ganância e desfrutar dos privilégios que a igreja pode dar. Estou falando da igreja. E esses últimos vídeos que nós postamos aqui levantou muitos questionamentos, muitas dúvidas. Qual o motivo do tal pastor Bittencourt estar envolvido na Assembleia de Deus de Santo André? A Assembleia de Deus de Santo André vem passando um momento de conflito onde os membros estão rejeitando o presidente que forçadamente se colocou na posição, forjando. Vocês devem ter assistido os vídeos anteriores e entendido. Agora a dúvida é o porquê que o pastor Bittencourt, nesse último final de semana, esteve presente na igreja. Para você que não sabe, o pastor Bittencourt pertence à convenção da Assembleia de Deus Madureira. E aí levantou questionamentos. Será que são perguntas? Será que o bispo está por trás de tudo isso? Você tira as tuas conclusões. Vamos ouvir um áudio aqui. Mas antes, deixa o seu joinha, que é importante no decorrer do vídeo, ajuda a divulgar o nosso conteúdo, manda para aquele fiel, aquele amigo, aquele membro da igreja que está em dúvida do que está acontecendo, para que ele também entenda o que está acontecendo. Lembrando que a Assembleia de Deus de Santo André, ela pertencia, se eu não estou equivocado, à Comadesp, ligada à CGADB. E com todo esse conflito, aparece o senhor Bittencourt de uma outra convenção. Dá uma olhada nesse áudio aqui de uma ex-assessora confirmando que ele vai levar membros de outro ministério dele, né, da Assembleia de Deus a qual ele pertence, do Ministério Madureira, para aprovar a votação na igreja em Santo André. Para você entender antes de pôr o áudio, eles estão armando um esquema para levar membros apoiadores da Madureira para estar presente dentro da igreja de Santo André, para assim esses aprovar durante a Assembleia Geral o que eles querem empurrar goela abaixo para o povo de Santo André. Em outras palavras, se os membros fiéis de Santo André comer mosca nessas alturas, não ficarem atentos, vai faltar lugar para estar presente dentro da Assembleia e eles estarão aprovando o que eles querem. Presta atenção nesse áudio. Meu filho, paz do Senhor, deixa eu te falar, porque vai que esquece, ela vai mandar pra você, mas vai que ela esquece. Ela veio com a gente de carona, ela falou que um rapaz que congrega com o Bittencourt ligou pra ela ontem, né, porque viu os vídeos do que aconteceu na nossa igreja. E ele falou assim que ele foi convocado pra ir também ontem pra lá, pro Bittencourt tá convocando o seu meio mundo para ir para lá, e ele falou que não ia. Aí ele não foi, porque ele estava em Boituva, mas que o Balotin, não, ó, tô falando do homem errado já, o Bittencourt, convocou todo mundo que era para ir ontem para Santo André. Aí ele não foi, que ele estava em Boituva. Aí ele falou assim que outra coisa, que o Bittencourt, sabe a história dos ônibus lá que o irmãozinho mandou o áudio? É verdade. O Bittencourt convocou todo o ministério e disse que é para os irmãos estarem sexta-feira, porque vai ter assembleia, que ele quer todo mundo lá, está obrigando os irmãos, embaixo de ordem para ir. E deu para entender, cara? Até tem aqui... Deu para entender? Olha só, como é de conhecimento de alguns, sexta-feira às 18 horas, o senhor Leonardo, que é o atual presidente forçado, né, se impôs como presidente da Assembleia de Deus de Santo André, convocou uma assembleia para aprovar suas imundícies e aprovar o seu salário astronômico, um salário de 30 mil reais, né, se eu não estou equivocado. E como sabe que não tem apoio de ninguém do Ministério de Santo André, pediu para o seu amigo Bittencourt convocar o ministério dele, inclusive alugando ônibus para que estejam presentes. É mais ou menos como aconteceu na Assembleia de Deus de Curitiba. O pastor lotou ônibus com pessoas que nem estavam a par do assunto, simplesmente que estimam ele como presidente da igreja, e tomou os lugares dentro do templo
com esses membros, e aqueles que estavam a par, que não conseguiram chegar a tempo, ficaram para o lado de fora. E assim foi aprovado tudo o que eles queriam. Vocês estão entendendo a jogada, meus amigos? Aí olha só o que eu recebi aqui ainda mais. Isso aqui eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: apenas algumas correções e informações, Aion. A nossa igreja não pertence a nenhuma convenção há muitos anos. Falando da Assembleia de Deus de Santo André. Antigamente estávamos vinculados ao ministério do Belém, né, que era o José Wellington, mas somos um ministério independente há alguns anos. O pastor Bittencourt é presidente do campo de Utinga, que nasceu justamente de uma divisão do nosso ministério. Ah, entendi. É aqui que está o porquê de se ajudarem agora. Está se redimindo, né? Ou querendo abocanhar a fatia aí total. O pastor que fundou se arrependeu tempos depois e foi para o Belém, quando então o Bittencourt assumiu a presidência. Esse pastor é um político que, por ter sido eleito 3 vezes, se acha acima do bem e do mal. Sempre muito ativo e soberbo, e chegou ontem na nossa sede com o bando de capangas, mandando eles sentarem aonde os nossos obreiros sentaram a vida inteira, dizendo que a igreja é de Deus, e os companheiros deles ficaram sentados nas primeiras filas. A igreja é de Deus, mas a instituição é deles. É assim que funciona. Para você é igreja, para eles é empresa, instituição. Para você é fé, para eles é grana. É tipo isso. A estratégia da dupla Leandro Bittencourt para nos calar seria religar o nosso ministério na convenção do Bittencourt, que é a Madureira, né? Tá bem claro. Assim ele poderia assumir. Disseram que os homens que foram com ele seriam recebidos como pastores aqui, para que o Leandro pudesse tirar das congregações os pastores que estão na linha de frente. Então eles foram preparados sábado justamente para fazer uma mudança radical. E quem não gostar, que vá congregar em outro lugar. É mais ou menos assim. O importante é ficarem com os patrimônios, meus amigos. É muito patrimônio, tá? Segundo o que me passaram, é milhões de patrimônios que a Assembleia de Deus de Santo André tem. Então eles estão de olho nisso, né? A Assembleia que o Leandro programou na Surdina para a próxima sexta, às 18, para que nós que somos trabalhadores não consigamos chegar, seria apoiada por alguns ônibus, ao que foi falado, né? Com membros do Bittencourt, para se misturarem conosco, fingindo ser daqui, para votarem a favor da nossa diretoria, que o Leandro quer colocar para liberar o acesso ao banco e aprovar os planos que ele quer colocar em prática. Por que essa jogada? Porque diante da justiça, do cartório, da lei, o que manda é a aprovação dos fiéis presentes na Assembleia Geral. Não vai importar de onde que são. O importante é que houve um apoio, o número maior apoiou o que eles querem passar. E aí, por isso, essa jogada de levar ônibus de outras igrejas, pessoas que não estão nem aí, algumas até aproveitando para dar um ar para a cabeça, andar de ônibus, já que a igreja está pagando, chegam lá, levantam em pé, aprova, tudo aprovado. Vocês estão entendendo, cara, como é que funciona os bastidores? E agora o que acontece? Esse áudio, né, ele é muito extenso, inclusive a própria ex-assessora aí esclarece que ela era muito amiga da bispa, da falecida bispa, né, da Madureira, e abre o verbo, meus amigos. Tem muita sujeira. Queria eu falar aqui tudo que eu recebi. O mais chocante em toda essa história, cara, não é apenas a ganância, né, que fica claro da parte deles, mas é a forma que esses líderes utilizam os fiéis como massa de manobra, chegando ao ponto de investir em ônibus para levar ao povo com uma estratégia marcada para impedir a verdadeira voz da comunidade local. Isso não é a primeira vez que acontece, não é e não vai ser a última. Curitiba tivemos esse mesmo exemplo recentemente. Trazer capangas, que são chamados de obreiros, missionários, para estar infiltrado, para apoiar, para fraudar, distorcer o processo decisório, infiltrando, né, apoiadores, fraudando o processo decisório de uma Assembleia Geral. Em outras palavras, forçando fazer aquilo que eles querem. Isso tudo só reforça o nível de corrupção
que essas lideranças estão envolvidas. O que deveria ser um chamado para servir, né, a comunidade se torna um verdadeiro trampolim para status e privilégios. E a soberba dessa figura, né, do pastor Bittencourt só mostra que, para alguns, o púlpito não é só um local de pregação, mas sim um trono de poder pessoal. E a pergunta que fica, para encerrar o vídeo, até quando esses fiéis aí vão permitir que lobos em pele de cordeiro comandem aquilo que deveria ser comandado por um homem temente a Deus, liderado por a vontade de Deus? Até quando vão permitir? E quando eu faço essa pergunta, não é só a igreja de Santo André, mas é as demais, cara. Até quando os membros fiéis vão permitir? Se não irem à luta, esses lobos não vão. Tenta arrancar um pedaço de carne de um lobo para você ver. De caça de um lobo. Ou um pedaço de carne da boca de um cão para você ver. É briga. Você vai sair mordido. É assim que eu vejo esse povo lutando. Tem que buscar força, se unirem, mostrar que o poder está com vocês. Quando perceber que não dá, o negócio é segurar as ofertas e os dízimos, porque aí é o que fizeram, né, aqui. Travou todas as contas da Igreja Assembleia de Deus e estão desesperados em Santo André. Porque é o único lugar que eles vão sentir é no bolso. Segura a oferta, o dízimo e só dizima, só oferta depois que resolver esse problema. E eu te garanto que Deus não vai pesar a mão sobre a sua vida, não. Ajude alguém que precisa do seu lado aí, que você vai ver que o retorno diante de Deus vai ser muito maior. Agora, enquanto você ficar mandando dinheiro como a desculpa de oferta e dízimo para lobo igual esse, quem vai pagar no final das contas é você mesmo. A luta contra o abuso da fé, contra a imoralidade transvestida de religiosidade é mais do que necessária. E eu vou encerrar o vídeo dizendo que ficou claro, não estou afirmando aqui, mas ficou claro que a intenção é ligar a Assembleia de Deus Santo André ao Ministério Madureira. E a gente sabe quem está por trás bancando tudo isso. Pelo contrário, não tinha ido o representante, senhor Bittencourt, mais sujo do que pau de galinheiro, ido lá com a sua comitiva querer tomar a força e fazer a coisa acontecer do jeito que eles já programaram nos bastidores. Mal sabiam eles que iriam encontrar um povo unido, fortalecidos, dispostos a defender aquilo que eles construíram. Se existe uma igreja, um templo levantado, se existe um patrimônio que é da instituição, pode ter certeza que quem tem direito a tudo isso é o povo. E se não ir à luta, esses lobos dominarão e desfrutarão daquilo que você ganhou suado, acreditando que estava dando para a obra de Deus, mas no final os lobos se adonaram. Homens transvestidos de homens de Deus, mas que no fundo são verdadeiros lobos, pastores lobificados. Se você concorda comigo, deixe seu comentário no decorrer do vídeo. Se você não é inscrito do canal, se inscreve. E me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.